Oi pessoal, eu me chamo Rebeca, bem-vindos ao canal Pétala Estelar. Hoje vamos ter um daqueles nossos bate-papo tete a tete, que eu também gosto muito. Gosto das canalizações, gosto de trazer as canalizações, mas também gosto desses nossos momentos de bate-papo. E hoje eu trouxe pra gente conversar sobre o quanto é comum em um determinado momento da vida a gente de repente se sentir desencorajado por medo de julgamentos, críticas, por medo de passar vergonha por conta do que os outros vão pensar, vão falar, vão achar ou vão julgar. E a gente acaba muitas vezes se limitando a coisas, situações, até a ser quem somos, muitas vezes baseado nessas vozes na nossa mente, do que a gente já ouviu, do que a gente ouve, de críticas, até mesmo de bullying, de brincadeiras que a gente às vezes vê as pessoas falando, mas no fundo às vezes até falando mal do outro, de alguém que teve coragem de ir fazer uma coisa diferente. Aí às vezes tem gente que ri por detrás e o que aquela pessoa tá fazendo? Mas na verdade, isso são coisas muito comuns de ir acontecendo. E em um determinado momento, até uma certa determinada fase da nossa vida, ou em um determinado momento, a gente ainda se sente encorajado a ser quem é, mas até mesmo na infância a gente já começa a ser tolhido um pouco dentro daqueles padrões que a gente vê ao nosso redor, na nossa casa, na nossa escola, do que o professor ensina, do que a gente vê por onde a gente passa, das pessoas que a gente se relaciona, seja um determinado curso disso, em uma determinada aula daquilo, ou mesmo nos nossos espaços também familiares. E tudo, na verdade, vai sendo moldado pelo que cada um é, pelo que cada um aprendeu. E aí cada um vai repassando aquilo. E muitas vezes a gente vai se sentindo tolhido por às vezes perceber uma coisa de uma forma diferente, ou fazer algo de uma forma diferente, ou ser às vezes um pouco diferente do que o padrão considera ah, ser normal ou normótico, digamos assim. É tanto que tudo que sai um pouco mais da linha, mais fora da caixa, às vezes passa por repercussões, né, de julgamentos, de críticas. E se a gente for parar para pensar, só pessoas que fizeram mesmo coisas diferentes e até mesmo deixaram seu legado ao mundo, ou conseguiu mesmo ser quem é, ou mesmo conseguiu se expressar no mundo da arte, por mais desafiador que seja, porque é muito mais comum encontrar oportunidades e tudo em coisas corriqueiras, em coisas normais, em coisas que todo mundo faz, do que você trazer o novo, do que você trazer o diferente, do que você trazer aquilo que é parte da sua essência, aquilo que você é. Sobretudo se aquilo é diferente. Então, todo mundo, na verdade, sempre vai encontrar, né, pessoas que apoiam, pessoas que julgam, e a verdade é que quando nos deixamos ser tolhidos por esses tipos de pensamentos, ou de repressões, ou de julgamentos, ou de críticas por pessoas que pensam de uma forma diferente e que vivem de uma forma diferente porque aprenderam de uma forma diferente, e às vezes está preso ainda dentro daquela caixa e acaba de certa forma difundindo isso por não se sentir pronta, por às vezes até querer ser diferente, ser ela mesma, mas por algum motivo, por questões inconscientes, por padrões do que aprendeu, ela ainda não consegue, ao invés de buscar por isso, por essa liberdade de ser quem é, às vezes é mais fácil ficar julgando, criticando os outros e todas essas coisas. E se nós não tivermos cuidado, em nossa caminhada, a gente pode várias vezes nos reprimir por conta dessas coisas. Às vezes não é nem que no momento tem alguém falando algo pra gente,
mas muitas vezes, pelo que a gente ouviu, pelo que a gente sabe, que aquelas pessoas que a gente conviveu, que a gente convive e pensa, por a gente saber que às vezes mesmo não abertamente, mas que rola uma certa fofoca nos bastidores, às vezes a gente tende a querer, em algum momento, se reprimir. E aí é o momento que a vida chama a gente para tomar esta coragem de ser quem a gente é. Por quê? Ser quem a gente é implica todo um autoconhecimento e todo um desenvolvimento pessoal. Então é ser quem a gente é neste momento desse novo nível de consciência. Possa ser que daqui a um tempo você se veja em um outro papel, digamos assim. Porque você descobriu novas habilidades, porque você se apaixonou por novas coisas, estudou outras coisas e agora tem outra visão ainda, outras visões ainda sobre a vida, sobre a sua vida, sobre o que fazer na sua jornada. E daqui a pouco você já, de repente, já ocupa uma outra função neste seu ciclo da vida, dentro daquela nova consciência que você foi tomando com o passar do tempo. Então, até o fato da gente dizer, é importante a gente ser quem a gente é, não é algo engessado, que é tipo assim, você é assim, então você tem que ser assim pro resto da vida. Porque até quando a gente trabalha e começa a ir entendendo essa questão do ser quem a gente é, às vezes fica difícil pra gente se tirar de determinadas novas caixas que a gente mesmo se colocou nesse processo de descoberta, sem ainda ter aquela plena consciência, convicção de ser quem a gente é, também não é algo engessado. Não significa porque hoje você se sente bem, você se identifica com uma determinada habilidade e um determinado tipo de trabalho, você precisa exercer ele até o final da vida. Se ao longo da jornada você vai estudando novas coisas, conhecendo outras coisas e de repente você sente de trabalhar agora, de trazer todo aquele seu talento, habilidade, espiritualidade para aquela nova área, para aquele novo trabalho que você quer fazer. Então percebe como tudo vai se transformando mesmo, né? Nada é estático, a vida é movimento. Então como que a gente pode ser estático? Então até essa questão de ser quem você é vai te colocar várias vezes à prova no sentido de você, em várias fases da sua vida, precisar ir se desengessando, nem sei se existe essa palavra, mas tipo se tirando do engessamento, do gesso que você se colocou quando você assumiu determinada função dentro de um certo nível de consciência que você tinha no momento. Mas você precisa estar aberto para entender que a vida é um fluxo e que nós precisamos fluir com a vida. No amor ou na dor, mas se torna doloroso, sofrido, quando a gente tenta se engessar e segurar e grudar, seja uma determinada fase da nossa vida, seja um aspecto nosso que a gente não quer soltar de jeito nenhum e aquilo já não faz mais parte da nossa vida, seja pessoas que já foram importantes, mas que já não se encaixa mais dentro daquele nosso novo momento de vida, seja lugares, seja trabalhos, enfim, seja de que área for. Mas quando a gente se apega a ponto de se engessar em algo e achar que é aquilo e tem que ser aquilo, a gente tende a sofrer. Porque vai ser doloroso o processo da mudança. E a mudança não é algo que a gente escolhe, é algo que é parte da vida. E tipo assim, a gente veio brincar, veio viver esse jogo aqui da 3D, da terceira dimensão. Nossa alma veio experienciar essa jornada em Gaia. Que para começar, a gente já sabe que não é para sempre, não é? Todo mundo sabe que a gente tem prazo aqui, nessa experiência em Gaia. Todo mundo. É a única certeza, talvez, que a gente tenha dessa vida, dessa experiência em Gaia, é que tem um prazo para essa experiência terminar. Então, se a gente fica tentando se apegar a coisas, a fases, até mesmo essa questão, não é? Até mesmo, né, do passar do tempo, do passar da idade, as novas formas que o nosso próprio corpo também vai assumindo.
as nossas fases, né? Talvez em algum momento fazia super sentido para você utilizar um cabelo azul. Talvez agora não faça mais. Talvez para você se sente melhor, né? Você se sente mais bonito quando você se vê com determinada cor de cabelo, né? E tudo bem. E claro que aqui eu tô trazendo uma coisa super superficial, que parece até banal, mas é só um exemplo para a gente entender que disso também a gente pode levar para todas as outras coisas da nossa vida, inclusive para as partes mais profundas, que é também, não é, esse desapego de pessoas, de situações, de ambientes, das nossas, inclusive, antigas versões, porque às vezes até a gente vai se redefinindo ao longo da vida, de formas que até certos comportamentos, certas coisas que a gente gostava, a gente passa a não gostar mais, passa a não fazer mais sentido. E quanto mais a gente tenta forçar para se encaixar, a gente sofre, porque nem aquilo é bom para a gente mais, e a gente ainda fica totalmente desencaixado e perdido no rolê. Tipo, não é mais ali, sabe? Então, a gente precisa mesmo sempre estar aberto, né, a entender que a vida é cíclica e que a mudança é parte da jornada. E que a mudança faz parte. E assim como a mudança faz parte, a gente também. E a nossa mudança também faz parte. Então, ser quem a gente é, ser você, também significa estar aberto a fluir e a se reconhecer e a se abrir para as diversas fases e faces que você vai assumir ao longo da jornada. Sabe quantas vezes você já precisou ou vai precisar dizer oi? Prazer te conhecer, minha nova versão. Para você mesmo? Sabe quantas vezes você ainda vai precisar dizer isso para você mesmo? Porque nada é estático. Então, se a gente para pensar, é perda de tempo a gente ficar preocupada com as críticas, com os julgamentos, porque às vezes a gente está numa fase agora diferente e fala de outras coisas, e às vezes talvez tem pessoas que não entendem, mas assim, é importante esta abertura para se aceitar nas diversas fases da sua vida, nas diversas fases da nossa vida. Esse nosso se aceitar, esse nosso se acolher. E com isso também se abrir para as mudanças e oportunidades que a vida vai trazer, alinhado com o que condiz também com aquela nova realidade, com aquele nosso novo nível de consciência, mas para isso a gente precisa aceitar e assumir quem a gente é, dentro dessas nossas várias fases de vida, porque só quando a gente faz isso é que realmente as pessoas e situações e lugares realmente alinhados com quem a gente é naquele momento, naquele nosso nível de consciência, podem chegar até nós. Porque enquanto a gente está ali ainda usando uma máscara, e não é por mal, mas às vezes por um sentido de proteção ainda para tentar se encaixar, ou por apego no fundo, né? Porque às vezes todo esse processo requer mesmo da nossa parte, às vezes um tempo para a gente ir processando tudo isso e a gente aceitando tirar determinadas máscaras que a gente usava por proteção, para ainda se sentir numa falsa segurança, numa falsa estabilidade, de ter determinadas pessoas em nossa vida, de ter determinadas situações em nossa vida, mas sendo que no fundo a nossa alma já não se regozijava com aquilo, porque é como se a nossa alma já tivesse expandido mais e pronta e chamando a gente para novas vivências, para novas coisas. E quando eu digo isso, não é também no sentido de como algo leviano, vamos sair aí, largando os relacionamentos. Não, não é questão disso não. É questão de ouvir a verdade do nosso coração e de ressoar com essa verdade do nosso coração e perceber com honestidade, com lealdade, sobretudo para com a gente mesmo, o que faz sentido
E o que eu posso trazer um novo sentido e um novo olhar e uma nova forma de lidar dentro daquilo que eu me tornei nessa nova fase e realmente aquilo que não faz mais sentido. É aquele momento que de tempos em tempos, como uma metáfora, claro, mas só para a gente conseguir entender, a gente precisa arrumar o guarda-roupa, a gente precisa tirar tudo fora para começar a perceber essa roupa, meu Deus, ainda tá aqui. Já nem lembrava mais. Comprei ela uns 10 anos atrás, não tem mais nada a ver com a minha personalidade, comigo. É a hora que a gente fala, obrigada, roupa querida, pelo tempo em que passei tantos momentos bons com você e você também estava lá me investindo nesses momentos. Obrigada pelo tempo que passamos juntas. Agora você segue um novo caminho para alguém que também vai fazer um bom usufruto da sua utilidade. E com isso, a gente a gente abre o guarda-roupa para poder agora ir dobrando e reconhecendo o que ainda, não, isso daqui agora eu posso usar dessa outra forma, que tem tudo a ver comigo também, eu ainda gosto muito desse tipo de roupa, desse tipo de sapato. E aí você vai, mas claro que aqui eu tô falando de objetos, né, de energias, objeto, mas no sentido também, né, dessa questão de utilidade, mas é só mesmo como uma metáfora, como uma analogia dessa questão da arrumação, né, de quando a gente faz aquela arrumação para ver o que ainda faz sentido pra gente, pra nossa vida, o que não faz mais. Como eu posso fazer aqui agora para encerrar então, não é, esse ciclo, para me abrir para um novo, né? Como que eu me despeço, não é, dessas roupas, desses sapatos que um dia eu já fui muito felizes com eles, né? Ou que um dia eles já me ensinaram alguma coisa, como uma forma de dizer, como uma metáfora também, né? E como que agora, né, eu posso passar para frente, para que eles não fiquem parados, né? Para que essa energia continue em movimento, enfim. Então entendam tudo isso como uma metáfora, tá? Mas para a gente dizer que a gente pode também utilizar isso na nossa vida, no sentido de analisar, de avaliar que a gente muda, que as pessoas mudam, que as situações mudam e que a gente precisa se permitir ser quem é e que a gente precisa também trazer mais leveza e abertura para esse reconhecimento e aceitação de que a gente mesmo vai precisar se apresentar para a gente várias vezes durante a vida, nas nossas novas fases, para realmente nos permitir ser quem somos em cada momento da nossa vida, para que a gente esteja alinhado àquele novo momento, sobre o que eu gosto de conversar, sobre o que eu gosto de fazer agora, sobre como eu gosto de me comportar agora, sobre o que eu quero aprender agora, sobre o que eu quero viver agora. Para eu estar alinhado com isso, eu preciso me abrir a me reconhecer e me aceitar nessa nova fase. E compreender também que nem todo mundo vai entender, mas que é necessário seguir o fluxo da vida. E que é necessário a gente ir cada vez mais trabalhando os medos dentro de nós, dos julgamentos, das críticas, que é o que muitas vezes paralisa, estagna, por falta ainda de uma autoconfiança, de um poder pessoal, vamos colocar assim, da gente se aceitar ser quem é e se assumir ser quem é, mesmo que seja em uma nova fase de vida agora, e estar aberta a assumir todas as consequências disso, porque tudo na vida, todas as escolhas têm um preço. Só o fato da gente estar escolhendo uma coisa, a gente já está abrindo mão de outras, então já é um preço. Então, ser quem somos também tem um preço que se paga por isso. E um dos preços, inclusive, é começar a trabalhar ou continuar trabalhando a autoconfiança, o nosso poder pessoal, a nossa autoaceitação, o nosso autorreconhecimento, de forma que o que vem de fora seja para somar
seja para agregar, quando for positivo. E quando for negativo, não chegue nem a nos afetar, para a gente nem sequer cogitar a possibilidade de não ser quem a gente é para agradar alguém, o ego de alguém ou alguma situação. Claro que isto é algo que a gente vai trabalhando ao longo da vida, né? Porque, mais uma vez, como eu falei lá atrás, faz parte do nosso autoconhecimento, faz parte do nosso desenvolvimento pessoal, que não tem um momento que chega no fim, né? Eu costumo dizer, autoconhecimento é para além dessa vida, porque a nossa alma é eterna e essa é só mais uma experiência que a nossa alma está fazendo, né? Aqui em Gaia. Então, a gente precisa mesmo estar o mais leve possível, ou nos trabalhar, né? Trabalhando o nosso autoconhecimento, a nossa autoaceitação, para estarmos cada vez mais leves diante de todas as mudanças, porque a vida às vezes chacoalha, vai chacoalhar a gente para lá, para cá, sabe? Vai trazer coisa nova. Às vezes, vai parecer que você tá naquela onda, meu Deus do céu, quando é que chega? Na beira da praia. Não tem aqueles momentos da vida assim que a gente tá parecendo que tá, sabe quando vem uma onda, aí daqui a pouco vem outra onda e fala, meu Deus do céu, cadê? Quando é que eu vou pisar em chão firme aqui na praia? Não é? Tem horas que parece que a gente tá mesmo de tanta mudança, de tantos aspectos novos, de tantos conflitos internos também sendo resolvidos, sendo liberados, e tem hora que a gente parece que tá assim mesmo, não é? Mergulhando numa onda, até a gente pisar em terra firme, né? Na beira da praia e falar, ai, sim, ok, agora tá tudo mais organizado aqui, agora me aceitei, me acolhi, tô pronta, tô aberta, pisei em chão firme agora para entrar nessa nova fase da minha vida. Então, às vezes acontece isso, né? Às vezes no meio desses chacoalhões também, né? E tudo, a gente às vezes tudo que tem vontade de fazer, né? Cantar pra vida, virar pra vida e falar, oh, garoto, eu vou pra Califórnia, viver a vida sobre as ondas. Acho que a vida olha assim pra mim, sim. Resolve tuas coisas primeiro, depois tu vai pra Califórnia surfar nas ondas. Então, é muito assim, sabe? É mesmo a gente estar aberto à vida com tudo que tem nela. Porque quando a gente fez esse contrato para vir para essa experiência aqui, ninguém falou pra gente que ia ser fácil. Ninguém falou, né? E a gente aceitar a vida é aceitar a vida com tudo que tem nela. Olha que coisa, né? Olha a profundidade dessa frase. Que eu falei, veio aqui esse insight, mas depois que parece que uma frase tocou aqui dentro, sabe? Aceitar a vida com tudo que tem nela. Olha que belo, ao mesmo tempo que desafiador que é isso. Porque a vida não é um mar de rosas, a gente sabe. A vida tem altos e baixos, a vida tem as suas polaridades, não é? Que tem os seus extremos, que ora a gente passa por um extremo, passa por outro, até a gente encontrar o equilíbrio daquilo e ir pelo caminho do meio, naquele aspecto. Aí daqui a pouco já vem outras coisas, outras situações, uma nova fase, aí dentro daquela nova fase já vem novas coisas também. Então, olha que profundo, mas é algo para a gente realmente trabalhar dentro da gente. Aceitar a vida é aceitar a vida com tudo que tem nela. Até eu tô impactada com essa frase. Porque não tem script aqui para essa nossa conversa. E ela veio assim e realmente, sabe, é uma profundidade muito grande. Porque não é fácil para nossa mente, para o nosso ego, aceitar tudo que tem nela. É muito fácil a gente querer aceitar as coisas boas, as fases legais, a parte boa do despertar, do autoconhecimento, da espiritualidade. Mas na hora da gente trazer para a prática mesmo, encarar certos desafios para o nosso próprio crescimento e superação, para a gente ir mesmo, poder ir mesmo para outros níveis, outras fases de vida, mais em conexão, não é? Com essas novas consciências, com essas expansões que a gente vai alcançando ao longo da vida, da jornada, nem sempre é fácil. Para nossa mente, para o nosso ego, não.
Para a essência é uma maravilha, né? A essência está lá, ó, neutra, só aprendendo, observando e aprendendo com a experiência. Mas como a gente passa grande parte do nosso tempo ainda na mente, no ego, até a gente fazendo esse caminho de volta para casa e realmente começar a estar cada vez mais conectado nessa nossa essência, a gente ainda se pega muitos momentos da nossa vida, né? Naqueles conflitos internos, naquelas brigas internas, né? Do nosso ego, da nossa mente, que não aceita mudança, que não aceita sair da zona de conforto, que não aceita certas coisas, que fica ouvindo, olha lá, ó, estão dizendo isso, olha lá, ó, estão falando aquilo. A gente mesmo se dizendo às vezes, ah, não sei. Então, assim, é um desafio para nós lidarmos com a gente mesmo nesse aspecto do nosso ego, da nossa mente, quando a gente fica muito tempo. Então, por isso também a importância cada vez mais desse nosso recolhimento, de conexão para a nossa essência. E quando eu digo recolhimento, não é recolhimento que a gente vai se isolar do mundo, não sei, né? Para algumas pessoas em determinados momentos da vida sentem esse chamado, não é? De passar um determinado período em centros meditativos, mas eu não estou aqui falando exatamente disso, né? Eu estou dizendo de como a gente trazer para o nosso dia a dia também estes momentos de recolhimento, né? Aqueles períodos, aqueles momentos que a gente se dá para esse relaxamento, para essa conexão, de quando vem pensamento de passado, de preocupação, de futuro, a gente, epa, agora não. A gente chama nosso nome e volta de novo para o momento presente e fica ali por um tempo. Seja em processo meditativo, ou seja em um momento que a gente está ali molhando uma planta, ou que a gente está ali fazendo uma caminhada, que a gente está ali na praia, está tomando um banho de rio, seja um momento que a gente está ali ouvindo uma música relaxante, ou fazendo uma leitura que traz uma harmonia para a gente, seja em um momento assim, não é? De reconexão com o nosso interior, com a nossa essência. E aí depois, né, a gente vai buscando levar, né, isso para o nosso dia a dia. Eu estou fazendo agora aqui essa parte muito baseada também, que eu estou lembrando aqui agora, né, de uma canalização em que Saint Germain trazia justamente sobre isso, né, da gente cada vez mais ir levando também estes nossos, que é como se estes nossos momentos para com a gente fosse como um aprendizado, um treinamento, uma disciplina, a gente se disciplinar para ir sentindo prazer novamente em estar com a gente, em ir se conectando com este nosso silêncio interior, em estar no momento presente. Mas para que cada vez mais a gente vá se habituando a isso, para poder ir levando também estes momentos de estar no presente, de estar no aqui, no agora, para todas as nossas outras atividades, seja lavando louça, seja varrendo uma casa, seja no seu trabalho lá atendendo alguém, de você realmente estar presente ali, seja você estar passeando com seu filho, seja no momento de você estar ali numa conversa com seu companheiro, com sua companheira, ou no momento de vocês dois, mas de você estar entregue, de você estar entregue a você mesmo em primeiro lugar, né? A esta sua essência divina, a este seu lugar de conexão com a sua intuição, com seu coração guiando você. Então isso é muito importante, porque quanto mais a gente está no nosso lugar, menos a gente dá vazão a vozes externas também, menos também a gente se confunde, né, também com tantas distrações e dispersões e acaba às vezes se confundindo, né, do que realmente a gente quer, do que realmente a gente deve fazer, né, no momento. Então, essa conexão ela é muito importante também para trazer para a gente essa autoaceitação, esse autorreconhecimento, esse autovalor, que tantas vezes a gente foi perdendo ao longo da jornada, por esse
olhar para fora, por esse acabar querendo a aceitação, a aprovação dos outros, porque um dia a criança, aí é a nossa criança ferida ainda ali, né, pedindo por atenção, porque a criança, ela é como se ela precisasse dessa aceitação, né, desse olhar, dessa atenção, dessa aprovação, né, dos pais, dos adultos, do professor, de quem ali ela reconhece, né, como autoridade, como uma pessoa, né, que ela quer ser olhada. Então, muitas vezes também nós, enquanto adultos, a gente ainda volta lá naquela criança ferida, ainda querendo às vezes uma aceitação, uma aprovação, né, externa. Mas é quando a gente vai justamente nesse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de autoaceitação, que a gente vai também pouco a pouco acolhendo, abraçando essa nossa criança, né, e dizendo tá tudo bem, porque eu sou você no futuro, eu vejo você. Eu olho você, eu vejo você, tá tudo bem, você tá segura, eu vejo você. E aí a gente vai, como se essa criança, ela fosse se curando dentro de nós, e aí o nosso adulto vai ganhando ainda mais força de ser quem é, de se aceitar, de se amar, de se valorizar e de saber também o que aceita ou não do que vem de fora. E aí a gente vai se permitindo a cada vez mais se conectar com pessoas, situações, ambientes que estão em maior conexão com a gente. Agora, com a verdade do nosso coração, que é o que a gente vem integrando dentro de nós. E aí, quanto mais a gente vai integrando, porque é como se fosse fases o autoconhecimento, mas quanto a gente mais vai integrando, vai fazendo as nossas curas, as nossas liberações, a cura da nossa criança ferida, mais a gente vai abraçando também, né, o adulto que somos, dentro de todas as fases da vida, do que a gente já passou, do que a gente já aprendeu até aqui, sem olhar mais o passado com dor e sofrimento, mas com grandes experiências, de grandes aprendizados que nos trouxe até aqui e que nos levará ainda a outras novas fases, porque é o processo natural da vida. Aí a gente vai cada vez mais se permitindo ser quem a gente é. E é isso. Eu senti de trazer esse tema aqui, porque é muito comum hoje em dia, não é? A gente falar, ser quem a gente é. E isso é de uma profundidade também, de um impacto tão grande, porque é tão assim, viver a nossa essência, que a gente deve mesmo destrinchar mais sobre isso. Mas como assim? Né? Mas como que faz isso? Mas como que eu sei que eu tô sendo quem eu sou? Se há um tempo atrás eu era assim e hoje eu já penso diferente, da gente saber que tudo isso é um processo natural. E desde que a gente esteja se permitindo ser guiado pela nossa verdade, pela verdade do nosso coração, da nossa essência, a gente sabe que também cada fase é uma fase. E que as mudanças nas nossas fases também vão acontecer, mas que isso é natural da vida. E aí então a gente vai trazendo mais leveza para tudo isso e também para a nossa jornada. Então é isso, pessoal, gratidão, peço que se inscrevam se gostou desse vídeo, se gostam do canal, deixem seu like, deixa aqui nos comentários se você já se sente nesse processo, desse chamado de ser quem você é e qual a dificuldade, qual o desafio que você está tendo neste momento em relação a isso, dentro do que a gente trouxe aqui, ou alguma outra coisa que talvez você esteja vivendo, ou não, ou qual a facilidade que você está sentindo também em todo esse processo, no sentido das novas descobertas que você vem tendo sobre si mesmo, sobre a vida. Claro, algo que não te exponha de uma forma que você não queira, mas só algo mesmo que talvez você sinta de compartilhar com a gente e que pode contribuir para esse nosso momento que estamos todos nele.
não é mesmo? Porque afinal faz parte da nossa jornada também isso. Então é isso, gratidão, até o nosso próximo vídeo.